Meu nome é Randy Cook. O Randy não tem tradução em português, então sempre tenho tido um pouquinho de dificuldade nesta área do que as pessoas devem me chamar. Durante meus anos aqui no Brasil foi mais professor, agora sou pastor de igreja, então muitos me chamam de Pastor Randy. Me lembro da história de um missionário norte-americano que chegou aqui no Brasil pela primeira vez em 1939 e foi lá para o interior do Ceará. Só que a bagagem dele veio de navio depois da sua chegada e ele lá do interior ligando para a capital, avisando despachar essas caixas para onde ele estava e precisava colocar o nome dele em todas as caixas. O nome dele era Jim Wilson. O problema é que o pessoal não entendia essas palavras em inglês na época, então quando chegou toda a bagagem estava escrito lá Gin Whiskey, Gin Whiskey, Gin Whiskey. Então ele me aconselhou a escolher também um nome mais brasileiro, mas infelizmente já me conheciam como o Randy, ou Randy, ou Rodolfo, ou qualquer outra coisa. Então pode me chamar de qualquer coisa, mas quando for na hora do almoço não esqueça de me chamar também. Fui missionário aqui no Brasil pela primeira vez em 1975 com a minha família, que na época constava de eu, minha esposa e uma filha. Meus pais eram missionários em Recife antes, então fui criado aqui no Brasil, voltei para a América para estudar e vim então para ser professor no Seminário e Instituto Batista Beriano em Natal durante 10 anos. Durante este período comecei a me interessar em evangelização de judeus e Natal não tinha quase nenhum judeu, tinha 4. E um destes era um ex-pastor presbiteriano convertido ao judaísmo. Então, nossa ideia foi vir aqui para São Paulo para este ministério e durante este tempo senti que precisava aprender um pouquinho do hebraico para poder ministrar melhor para judeus. E longa história encurtada, terminamos em Israel, 3 anos a primeira vez, e durante este tempo começamos uma igreja em nosso apartamento, que hoje tem pastor israelense e tem uma frequência de 250 pessoas. Não conseguimos visto para permanecer lá, então voltamos para o Brasil, desta vez para São Paulo, e trabalhei aqui no Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje o Seminário Logos, e também no Ministério entre Judeus, chama-se Beit Sar Shalom, no bairro de Higienópolis. Durante aquele período de 4 anos, fui convidado a participar de um novo projeto da Masters College da Califórnia. Eles queriam abrir um semestre de estudos em Israel, a nível de bacharel, para alunos que quisessem aprender algo sobre Israel, sobre a Bíblia, sobre geografia, história, arqueologia, etc. Então, passei os próximos 12 anos, total de 15 então, em Israel. No final daquele período, senti Deus me chamando para o ministério pastoral e há 9 anos agora estou nos Estados Unidos, no estado de Idaho, como pastor de uma igreja. O meu interesse em livros começou quando já era criança, pequena. Sempre gostava de escutar os livros que meu pai e minha mãe lia em casa. Em casa, meu pai não permitia televisor, então fui criado, imagine, sem televisão. E o resultado é que aprendi logo como criança a ler muito. Eu me lembro que naquela época, quando meus pais foram para
o supermercado, vizinho ao supermercado na frente tinha uma biblioteca pública. Então me deixavam na biblioteca enquanto eles foram fazer as compras. Eu trazia de volta os 15 livros da semana passada e depois tirei emprestado mais 15 livros para ler durante a semana. Ainda a hora que passei lá li outros livros. Então desde criança que tenho tido este interesse na leitura. Quero lhe perguntar e responder por que devemos ler. Uma boa razão é para inspiração e motivação na vida. Quando a gente vê exemplo de outros, quando a gente aprende das histórias de heróis do passado, homens e mulheres, nós ficamos mais empolgados e interessados em fazer alguma coisa com a nossa própria vida. Uma segunda razão para ler seria de aprimorar ou melhorar as suas próprias habilidades. Eu leio muitas coisas na área em que atualmente estou trabalhando. Então, quando era professor de História e Arqueologia em Israel, li muito dentro desta área. Hoje, como pastor, leio muitos livros sobre homilética e sobre a Bíblia. Uma terceira boa razão de ler é que assim que nós podemos aprender de outros, nenhuma pessoa vai ter todas as experiências na vida. Mas nós podemos aprender através das experiências de outras pessoas. Podemos viajar para lugares que jamais poderíamos visitar. Não só geograficamente, mas também historicamente. Eu posso me colocar dentro do século XVII e ver a vida dos puritanos, etc. E uma outra razão é para ficar também equilibrado e a par do que está acontecendo em nossos dias atuais. O mundo está mudando bastante e com muita rapidez. E não tem outra forma de ficar bem formado e aprendendo a atuar nesta vida a não ser através da leitura.